Olá, bem-vindo à segunda aula da semana Correndo com o Coração. Eu sou Daniel Martins, criador do método, e eu vou te ensinar hoje quais são os métodos que eu uso com os meus alunos. Afinal, eu me apresentei, contei toda a minha história, e eu preciso hoje te ensinar como é cada método. Um método diferente que a gente usa durante os treinos, e a cada treino a gente vai mudando para que a gente possa ter mais consciência do corpo, para que a gente possa dominar o nosso controle de respiração e entender como cada momento a gente vai reagir durante um treino, uma prova ou aquele objetivo que você tanto quer na sua corrida. Então, eu vou te contar hoje como eu realmente comecei a colocar métodos no meu treinamento. Depois de eu passar toda aquela dificuldade, né, de achar que estava arrasando na corrida e que eu estava chegando perto das pessoas, todo mundo olhava e na verdade eu estava respirando forte demais porque eu estava excedendo o esforço, eu estava batendo o pé no chão porque eu não tinha uma técnica adequada para correr. E aí eu percebi, depois de ir para a minha primeira competição, que eu precisava organizar os meus treinos. Sim, organizar, ter lá quando eu ia estar no auge da minha performance ou como eu ia estar fazendo com que a minha performance melhorasse a cada treino, como a minha performance ia estar acontecendo em cada momento. E aí como eu disse, eu voltei lá a estudar, peguei os livros que estão aqui comigo e comecei aí devagarzinho implementando o método fartlek, o método contínuo, o de ritmo, os treinos intervalados, também os treinos longos e o mais legal, que é o treino regenerativo, aquele que você treina e ainda descansa durante o próprio treino. Mas eu vou te explicar cada um deles e como você vai usar cada um deles e em cada momento. Tá? Fica então até o final dessa aula. Essa segunda aula é uma das mais importantes de tudo que aconteceu aqui. A primeira eu precisava realmente te ensinar como eu cheguei até aqui, como cada aluno que deu o depoimento lá, a Shirley, o Emanuel, enfim, outros tantos alunos, tem a Andresa, tem a Carol, vários alunos que já estão conseguindo realizar os seus objetivos, correndo aí, fazendo testes de 3 km, com pace de 4,5, 4,50, e isso é extraordinário. Então, como que eu faço? Eu costumo ensinar que a gente usa 3, 4 métodos diferentes durante a semana. Porque a gente não precisa correr e treinar mais do que 4 vezes na semana. Esse é o máximo que eu aconselho você a fazer. Porque é assim que o seu corpo precisa responder, com os descansos. Porque toda vez que você treinar, você vai machucar o seu corpo, você vai provocar ele para que ele reaja de forma positiva e te dê as condições que você quer para estar evoluindo. Então, o primeiro método que eu gosto de ensinar é o método fartlek. Na verdade, a grande maioria dos treinadores ou aquelas pessoas que organizam as equipes, né, que tem lá, eu tenho uma equipe, mas não tem a assessoria, não tem um treino planejado. Só aquele pessoal que reúne a galera, eles normalmente fazem um fartlek. O que é o fartlek? É você brincar com as velocidades. Ora corre leve, ora corre moderado, ora corre forte, e você vai oscilando, mas de forma organizada no seu treino. Uma outra forma que o treino fartlek acontece também é quando você alterna o terreno. Como assim? Isso, uma hora corre no asfalto, outra hora corre na grama, outra hora corre na terra, e você vai alternando. E sim, isso durante o mesmo treinamento. Tá? Então você vai pegar, vamos dar um exemplo, outro exemplo também, né? É você correr num lugar onde não é um terreno muito plano. Ele tem algumas subidas, descidas. Por quê? Porque você obrigatoriamente vai estar fazendo essa alternância de velocidade. Então, esse é o método fartlek, então, onde você brinca com as velocidades.
uma hora forte, uma hora fraca, uma hora forte, uma hora fraca. Um exemplo simples que eu costumo passar para o pessoal no plano, tá, é você alternar entre 1 quilômetro moderado, 1 quilômetro fraco, 1 quilômetro moderado, 1 quilômetro fraco. Ou, melhor ainda, para que você entenda que o seu corpo não lê e não sabe o que são quilômetros, ele entende apenas tempo. Quanto tempo ele fica. E não exatamente 2, 3 minutos, mas aquele período que ele fica moderado, que ele fica fraco. Então, normalmente eu faço isso em torno de 5 a 8 minutos. Depende do nível de condicionamento que você está. Essa é a forma com que eu utilizo e que eu adaptei para esse método, o método correndo com o coração. Então a gente, na verdade, um dos primeiros treinos que eu passo para o pessoal é o treino fartlek. Ou então, sai correndo, por exemplo, eu corro num asfalto aqui, onde não tem acostamento e é terra. Então eu corro 1, 2 quilômetros no asfalto, depois eu corro na terra e eu vou alternando para que o meu treino também se torne uma forma de adaptação de terreno. Outro treino bem legal que eu costumo passar é o treino de ritmo. Como assim treino de ritmo? É quando você tem uma ideia do ritmo que você quer fazer numa prova. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu quero correr uma prova com 5 minutos por quilômetro, certo? Durante o meu treinamento, eu preciso treinar isso. É claro que se eu hoje faço esse pace, eu não vou treinar para fazer um pace de 3, porque seria muito rápido, né? Se eu corro lá com média de 12 por hora e a minha intenção é fazer uma prova com 12 por hora, eu não vou treinar a fazer a 20 por hora, porque provavelmente eu vou aguentar isso por 10, 15 segundos. E aí isso vai ser uma outra forma de estímulo para o seu músculo que eu vou ensinar daqui a pouco. Você primeiro precisa ter noção. Se o seu pace costuma ser ali em torno de 5,5, 5,40, tem o objetivo de melhorar um pouco e ir para o pace de 5. Então você vai dar esses estímulos, né? Então você vai lá, escolhe lá um trecho de 1 km a 2 km, tá? Pode ser 1, 1,5, 1,800 e vai aos poucos aumentando isso. E aí você faz dentro desse pace que você quer fazer para a sua prova. Acostumado a correr com 5,5 e na prova você quer correr a 5, 5,15. Então faz isso por 1 a 2 quilômetros, mantém essa velocidade e logo na sequência você para um pouco, descansa. Quanto mais longe da competição, mais tempo de intervalo entre esse ritmo você pode fazer. E quanto mais próximo da prova, mais curto você faz a distância, esse descanso, porque você consegue ter essa resistência, você consegue se recuperar mais rápido e consegue manter esse pace lá na sua competição. Então esse é um treino de ritmo, um treino que eu também passo para os meus alunos. Outro treino que eu costumo passar logo na sequência são os intervalados, porque é nos intervalados que a gente treina acima do nosso limite. Como assim? A gente prepara o nosso corpo, a gente faz o aquecimento e logo na sequência a gente vai para os treinos intervalados. E como acontece? O corpo está pronto, está aquecido, e aí você faz estímulos curtos e muito acima do que você costuma fazer. Vamos lá, você fez um teste de 3 km e o seu pace ficou lá, vamos usar o mesmo exemplo, de 5. Então, no treino intervalado, você pode sim correr com um pace de 4 distâncias menores, de até 800 metros, e você vai, e pode começar e subindo aos poucos. Começa com tiros de 100, com descanso parado, depois faz o mesmo 100 com a recuperação, em vez de separado, fazer ela através de caminhadas ou através de trotes leves. E você vai estimulando sempre o seu corpo a ter mais potência, você vai estimular o seu corpo a ter outras formas de ganho de velocidade. Não só com o treino de ritmo, porque o intervalado você trabalha acima.
Você mostra para o seu corpo que você tem mais capacidade, que você pode ir um pouco além, e ele vai te responder, te dando potência, te dando uma resposta mais rápida muscular e fazendo você ganhar essa velocidade para que você também evolua. Outro treino que é bastante confundido com o fartlek é o treino contínuo, né? E esse muita gente faz e nem sabe que faz ele. O contínuo, ele é, como o nome diz, contínuo. Você vai tentar estabilizar, manter sempre o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma forma de respirar, de entender o esforço que você está fazendo com as pernas, mantendo nesse padrão durante todo o treino. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar o tempo todo nesse estilo. Só que existem as variações do treino contínuo. Como são elas? São os treinos contínuo progressivo, onde você vai progredindo a sua intensidade. E existe o regressivo, onde você começa um pouco mais forte e vem reduzindo a intensidade. E tem o progressivo regressivo, onde você aumenta a intensidade e depois abaixa ela. Simples assim. E a gente consegue determinar tudo isso, como eu já venho falando aqui. A gente faz um teste de 3 minutos, de 3 quilômetros, e aí a gente sabe calcular essas intensidades, a forma com que você vai estar encaixando o tempo de cada estímulo desse, de cada método desse que eu estou te ensinando aqui. Tá? Outro treino que eu falei que eu também gosto é o famoso longão. O longão, como ele mesmo diz, ele é um treino mais longo. Então, normalmente a intensidade dele é muito baixa. A gente treina de forma muito confortável, de forma leve, porque ele é demorado. Então, como ele vai demorar, a intensidade dele está exatamente em demorar. É fácil, é mais lento, só que ele vai ficar por uma boa quilometragem daquela forma. Ah, mas esse longo pode ser misturado, sim. Ele pode ser de forma contínua, ele pode ser fazendo um fartlek, alterando os pisos, indo para a terra, voltando para o asfalto, passando pela grama, pela areia, enfim. É uma forma de você fazer um treino longo e com um pouquinho de diferenciação, para que também você não fique com a mente, às vezes, não posso chamar de estressada, mas sabe quando você tem que continuar correndo aqui ainda, e quando essas sensações começam a acontecer, você começa a se perder no treino, porque a sua mente não vai mais. E o legal do treino longo é que ele também ajuda nesses momentos, principalmente para quem já pensa aí em distâncias acima de 10 quilômetros. São distâncias que começam a tomar um tempo maior, tanto nos treinos quanto nas provas, e isso exige um pouco mais da sua concentração, do seu pensamento. Outro treino que eu falei que eu gosto muito é o treino regenerativo, porque esse treino você recupera. Então, quando você vem de uma sequência muito forte de treinos, você faz treinos extremamente leves, né? E você conseguiria fazer esse ritmo por muito tempo. Só que ao mesmo tempo você não vai fazer ele por muito tempo, porque senão ele caracteriza um longo. Então ele acaba sendo com um volume menor, que é essa quantidade de tempo um pouco menor, com uma intensidade muito baixa. Para quê? Para que você continue estimulando o seu organismo a treinar a resistência e ao mesmo tempo descansar ele sem aquelas intensidades do treino intervalado, que é acima do seu máximo, ou os treinos de ritmo, que é você dando o máximo o tempo todo. Então isso você vai fazendo e vai recuperando. Então são esses métodos que eu adoto com cada aluno que passa pela assessoria, que passa lá na comunidade de treino gratuito, comunidade Correndo com o Coração. Lá eu ensino todo mundo esses métodos de corrida e a gente aplica, porque lá eu dou os 3 treinos gratuitos durante a semana, para que o pessoal possa entender esses métodos. Não é necessariamente um treino personalizado, assim, eu quero fazer a prova X e aí você vai lá. Não é esse tipo de treino que eu estou falando. É um treino onde você vai entender cada método desse, que a gente vai
realizando durante a semana. E como você viu já na primeira aula, se você não viu a primeira aula, eu aconselho você a voltar lá e ver como o Emanuel e a Shirley conseguiram, de forma, experimentando essas sensações, evoluir muito. Como o Emanuel mesmo disse, falta ar, tem algo errado. Porque você está correndo e as pessoas estão passando por você e você não consegue ir, ou, sabe, não vem o ar, chega uma hora que você não consegue. Você precisa andar, você precisa fazer qualquer coisa para que você consiga continuar o seu treino, para que você continue a sua corrida. Então é exatamente dessa forma, com esses métodos, aplicando cada um deles, que a gente consegue vivenciar e entender quando a gente pode forçar, quando a gente não pode, de que forma a gente vai fazer esses esforços para que a gente consiga se encontrar. Daniel, mas como eu aplico cada coisa dessa? Porque como eu vou montar meu treino? Como? Então vamos lá. Lá na comunidade, a gente costuma fazer treinos de ritmo na segunda, intervalados na quarta e os treinos de estabilidade na sexta-feira. O que já seriam ótimos esses treinos. Mas para quem está ali, chegando próximo à sua competição, faltando ali 2 ou 3 meses, eu ainda aconselho que adicione o quarto dia de treino, que é o do treino longo. Porque você só estimular o ritmo, só estimular o treino intervalado, você só vai ter ganho de velocidade, mas vai ficar te faltando um ponto crucial, principalmente para as provas de 10 quilômetros para cima, né? Eu sei que eu vim aqui para te dar uma aula desses métodos e te falar para você ficar mais rápido, mas nós precisamos também ter resistência, porque todo treinamento que acontece acima aí de 5, 10 minutos, ele precisa de uma resistência. Ele é diferente daquilo que o Bolt faz. O Bolt é rápido, mas ele é apenas em 100 metros. E a gente precisa manter a velocidade por muito mais que isso. E 100 metros a gente não conseguiu ainda nem fazer o aquecimento da nossa prova. Então, a gente precisa entender exatamente isso. A gente vai ter como encaixar cada treino desse. E lá na comunidade a gente faz dessa forma. Ah, mas Daniel, você falou aqui do treino regenerativo. E aonde ele entra aí? Ele entra quando você faz o treino longo e ainda não conseguiu se recuperar para voltar nos treinos de ritmo, nos treinos intervalados. Então você faz um treino regenerativo naquele dia para que o seu corpo recupere a forma dele, para que o seu corpo responda melhor, para que você tenha condições. Ou então quando você percebe que parece que eu vou ficar doente, começa a escorrer o nariz, você nem sabe se vai ficar doente, mas você já pode ter esse controle em controlar esse esforço para que você evite fazer um treino forte e realmente ficar doente, porque todo treino ele abaixa a sua imunidade, e quando esse treino ele abaixa a sua imunidade, aí a doença pega. E aí você tem aqueles sintomas básicos, começa a aparecer frieira, começa a aparecer, além das frieiras, espinhas, é um outro sinal. Um outro sinal também é esse do nariz ficar escorrendo, aquela sensação de que você vai ficar gripado. Isso são sinais de que está abaixando a sua imunidade e você precisa encaixar aí uma sequência de treinos regenerativos ou até mesmo de descanso. E como eu disse, você não tem que correr todos os dias. Você precisa dar o descanso que o seu corpo necessita, principalmente quando você está fazendo treinos muito fortes. Porque se você corre todos os dias, você precisa reduzir o impacto que você tem. Não que esse impacto vai te causar lesão. Não, porque esse impacto pode inclusive te prevenir de doenças como a osteoporose. Mas você precisa entender que nesse momento o seu corpo precisa recuperar. Lembra, nós estamos falando de pessoas que estão na vida real. Eu tenho meu filho para cuidar, eu acredito que você também tem a sua família, ou você tem algo ou alguém que você quer cuidar. Você não está chegando aqui para se tornar um profissional. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque os profissionais eles aparecem
lá na base, com 12, 15 anos, eles já estão se destacando, já estão nas equipes, já estão participando de competições, inclusive internacionais. Então nós viemos aqui para sermos atletas amadores. Eu, você, todos que estão assistindo essa aula. Então nós precisamos ter esses cuidados. Mas o que eu preciso realmente te ensinar é que antes de aplicar qualquer método desse, e eu estou falando qualquer método desse, é que você precisa preparar o seu corpo. E de que forma você prepara o seu corpo? Não é com alongamentos. Não é ficando lá alongando parado ou segurando na ponta do pé e esperando um pouquinho para depois mudar. Se você está fazendo isso, cuidado que você ainda pode estar estimulando uma lesão no seu corpo. Então você precisa fazer primeiro uma ativação de abdômen. Prancha. Na prancha você ficará apoiado pelos cotovelos e as pontas dos pés, deitado, deixando sempre o abdômen murcho e o quadril inclinado para trás. Para que o seu corpo fique mais reto durante a corrida, porque o seu abdômen está concentrado para fazer a atividade. Logo na sequência você vai precisar fazer os alongamentos dinâmicos. Como são esses alongamentos dinâmicos? São aqueles onde tem movimento. Como, por exemplo, você que está acostumado a alongar o braço assim, só que em vez de ficar parado, você faz alternando o seu braço. Em vez de você segurar na ponta do pé e ficar lá parado, você pode fazer isso alternando. Eu vou te deixar um vídeo aqui agora mostrando uma sequência de alongamentos dinâmicos que você pode, inclusive, aplicar a partir de hoje no seu treinamento. Veja só. Você viu só? Não tem nada de difícil. É simples. A diferença é que tem movimento. Muitos deles você já viu, já executou, só que não dessa forma. Então, experimente fazer isso e você vai ter muito sucesso. Outra coisa que a gente precisa fazer são os exercícios educativos ou os keepings, que eles vão fazer com que a gente pense em como executar o nosso movimento, como é a entrada do pé no chão, como é o movimento da perna erguendo e abaixando, o movimento do braço, para que também sirva de aquecimento e ativação, de uma forma com que você prepare o seu corpo. Não simplesmente coloca o tênis no pé, como disse lá o nosso Emanuel, sai que nem um cavalo doido por aí. Não, não é isso que você tem que fazer. Você tem que sim preparar o seu corpo. E depois que você ativou o abdômen, fez o alongamento dinâmico, fez os keepings. E os keepings, dá uma olhada como são os keepings aqui. Viu só? Os keepings também não são difíceis. Prepara o seu corpo dessa forma e daqui para frente você vai se sentir até mais leve durante a corrida. Perceba que eu estou usando de toda uma sequência para que você realmente consiga tirar o melhor proveito do seu corpo. Para que você prepare o seu corpo e use cada método da melhor forma. Para que daí sim o seu corpo comece a responder de formas diferentes e você tenha um melhor aproveitamento. Mas além de tudo isso que eu já ensinei lá na primeira aula, onde eu conto a minha história, mostro exemplos dos meus alunos, como cada método desse funciona, eu preciso também te ensinar como você vai controlar a sua respiração. Exatamente. Como você vai fazer para não ter falta de ar no seu treino. Ou ter falta de ar no seu treino de uma forma controlada, para que isso também te traga benefícios. Mas eu vou te contar isso na próxima aula. E eu conto que você convide um amigo seu para participar da próxima aula comigo. Próxima aula é sexta-feira na comunidade. Então, se você está vendo esse vídeo e não está na comunidade de treino gratuito, entra lá, baixando o aplicativo do Telegram e olhando ou me chamando nas redes sociais para que eu envie para você o link para você fazer parte. Tem alguns posts também
que estão aí nas redes sociais, com o link que vai te direcionar lá para essa comunidade. E lá, além de você ter essas aulas, somente lá você vai ter os 3 treinos gratuitos dessa semana. Eu espero você na próxima aula para aprender a como respirar e a como controlar toda a sua respiração e acabar de vez com toda e qualquer possibilidade de você estar se machucando no seu treino. Até a próxima aula.